Nós vamos continuar pensando sobre casas que Jesus entrou. Nós começamos a pensar alguns dias a esta parte. Nós vimos a nossa primeira casa nesta série de mensagem, a casa de Pedro. E nós vimos que na casa de Pedro Jesus levou a cura. E Ele pode fazer isso na sua casa hoje. A nossa segunda casa, nós vimos a casa de Zaqueu. Na casa de Zaqueu, Jesus levou a transformação. E Ele pode transformar a sua casa, a sua vida, a sua realidade hoje. A nossa terceira casa, nós vimos a casa de Jairo. E na casa de Jairo, Jesus levou esperança. Porque Jairo e toda a sua família estava desesperançoso. Porque a pessoa que de alguma forma era o centro das atenções daquela família, fora por alguns instantes tragado pela morte, e a família ficou desesperada. Mas Jesus foi naquela casa, e quando Jesus chega naquela casa, Ele leva a esperança. O choro se torna alegria. Isso é maravilhoso. Irmãos, se você está chorando como cantou aquela irmã, está chorando porque que você tem um pai. Bom, eu não sei, esqueci o restante. Na nossa quarta casa, nós vimos a casa de Marta, Maria e Lázaro. E lá nessa casa, Jesus levou a boa parte. Jesus, Ele leva a boa parte que não será tirada. Por isso, meu irmão, você nessa noite tem a oportunidade de fazer da sua casa, irmã Andréia, um lugar em que Jesus leva a boa parte que não será tirada. E depois nós vimos na nossa quinta casa, a casa de Simão, o fariseu. Nesta casa, Jesus levou a redenção. Que maravilha! Hoje, a sexta casa, nós vamos falar sobre a casa de Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. E nesta casa, particularmente, Jesus leva a fé e a redenção. Ah, coisa maravilhosa! Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 9, eu estarei lendo a NAA. Livro de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 10, para a nossa reflexão nesta noite. E eu tenho aprendido de que maneira com esta visita de Jesus à casa de Mateus, o publicano. E eu quero compartilhar com vocês, meus amados irmãos, nesta noite, algumas coisas que eu tenho aprendido. O versículo 10 diz assim: estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Versículo 11. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Versículo 11, ou versículo 12. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Versículo 13. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, mas sim pecadores. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós queremos rogar ao Senhor que fale os nossos corações nesta hora, concedendo-nos a iluminação do entendimento, e assim ajude-nos a aplicar estas verdades em nossa vida, nossa casa, no nosso relacionamento, para louvor do teu nome. Nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que maravilhoso. Para nós entendermos este encontro de Jesus, nós precisamos pegar o pano do fundo cultural e histórico. Irmãos, no tempo de Jesus, na época de Jesus, o Império Romano, diga-se de passagem, governava toda a Judéia e as regiões do meio do Oriente.
E eles tinham uma política fantástica. Qualquer semelhança com os colonizadores não é mera coincidência. Eles simplesmente subtraíam, mediante impostos, riqueza e dividendo das cidades, das terras, das quais estava sobre o seu domínio. E Judá, Israel, não fugia à regra. É por isso que eles usavam os de dentro de casa para sacrificar os da casa. Isso não é fantástico, isso é problemático. Porque repara, eles pegavam pessoas como Mateus, que era judeu, e usava ele para extorquir os judeus. Mateus era considerado como cobrador de impostos, diga-se de passagem. Nada bonito esse nome para aquele tempo e para aquela cultura. Particularmente, ele era um funcionário da Roma, não romano, estabelecido para arrancar os tributos. E os judeus tinham um desprezo para aqueles que faziam esse tipo de trabalho. É por isso que Mateus não era louvado entre os seus, pelo contrário. Mateus era daquele que quando as pessoas viam passar no lado de calçada, fugia para o outro lado da calçada. Fala, meu Deus do céu, vai que ele agora vem pegar meu dinheiro. O cara já escorria. Só quem tem 2 trabalhos como Paulinho que não teria esse problema. Então, repara aqui algo bastante importante. Mateus e todos os publicanos eram considerados traidores do seu próprio povo. Porque em vez deles velarem pelo bem-estar do povo, o Rúbius, eles queriam enriquecer-se à custa dos outros. É por isso que cobradores de impostos, eles eram socialmente marginalizados. Eles eram socialmente considerados, amigo Tiago, como pecadores públicos, como pessoas horrendas. Mas o indivíduo com todo esse aparato negativo, Jesus consegue olhar nele algo que nenhum homem conseguiu olhar. Isso é maravilhoso. É da mesma forma que Jesus olha para você, apesar de tudo aquilo que falam a despeito de você. Jesus olha para você, meu irmão, minha irmã, com um olhar que só Ele consegue te olhar. Porque Ele vê algo de bom em você, quando todo mundo vê algo de mal e de errado em você. Foi isso que aconteceu aqui, nós vimos aqui, em Mateus capítulo 9, no versículo 9, que eu nem li, mas faz parte do contexto. O que nós vemos é Jesus olhando para esse Mateus e chamando ele para uma obra de discípulo. Meu irmão, a sociedade queria linchar o rapaz. E Jesus chega, coloca ele como discípulo. Aí você fala, peraí, que conversa é essa? Por que Jesus faz isso? É porque Jesus não vê como o homem vê, aleluia. Você pode dizer amém? Jesus não vê como o homem vê, e isso é maravilhoso, porque o homem vê só a casca, Jesus vê a essência. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus, ele viu Mateus, e diga-se de passagem, estava trabalhando, estava na coletoria. Jesus gosta de que trabalhe, irmãos, isso é fantástico. Esse negócio de preguiçoso não afila com Jesus, não. O crente precisa trabalhar, gostar de trabalhar. O indivíduo, meu amigo Bruno, olha só, meu amigo Bruno está aí. O indivíduo estava trabalhando, Jesus chega para ele e chama ele. Diz, ei, vem cá, quero conversar com você, quero mudar a tua vida, quero mudar a tua história, quero fazer você mais relevante para a sua sociedade. Sabe o que Mateus fez? Mateus aceitou o convite. Mas sabe o que Mateus fez mais? Abriu a porta da sua casa para Jesus entrar. Não foi só receber um convite, mas ele abriu a porta da sua casa. Ele respondeu ao chamado de Jesus com expectativa. Ele não foi simplesmente dizendo para Jesus, que legal, você me encontrou aqui e tal, muito bem. Ele falou, não, Senhor, ninguém me viu como o Senhor me vê.
por favor, venha para minha casa. Eu acho que ele cantou aquela música do irmão menino que eu esqueci aqui. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha... Pois é, ele cantou esse negócio porque, olha, eu vou te falar, a estrutura foi mexida. A estrutura foi mexida. Então, quando Jesus, meus irmãos, ele escolhe Mateus, Jesus estava, de alguma forma, rompendo barreiras sociais daquele tempo, mostrando não só para quem estava naquela casa, mas para todos, inclusive os fariseus, que independentemente do passado de qualquer homem, ele pode ser chamado ao serviço do nosso Deus e Pai. Jesus, ele desafia o contexto religioso da época, chamando uma pessoa que estava reprovada religiosamente, por causa da sua postura. Mas Jesus traz uma grande verdade para nós. Jesus, ele nos desafia a repensar os nossos preconceitos em relação às pessoas. Por vezes nós temos uma tendência em julgar os outros que não fazem a fórmula nossa. Normalmente, nós temos facilidade de apontar os outros que não pensam como nós, que não vestem como nós. Assim. E aí a gente diz assim, isso aí, não é salvo não. Não conhece Jesus não. Por quê? Porque está com uma roupa que não faz o nosso modelo de crente. Percebe quantas vezes nós já julgamos os outros por aparência? É intencional meu silêncio, eu quero que você pense. Preciso que você pense nisso. Quantas vezes você já julgou alguém só porque não congrega aqui? Quantas vezes você já julgou alguém só porque não canta os cantores cristãos ou os hinos do cantor? Quantas vezes já fizemos isso? Vamos aprender nessa noite com Jesus. O fato de Jesus chamar Mateus para ser seu discípulo, isso é muito mais do que desafiar normas sociais da época. Mas é Jesus trazendo para nós, ainda que sem muita palavra, qual é o centro do verdadeiro evangelho? Qual é o centro da sua mensagem? O centro do evangelho é inclusão, é perdão, é amor incondicional, mesmo para aqueles que são considerados maiores dos pecadores. A despeito disso, preciso fazer um parêntese. O parêntese que eu faço é: a inclusão, o perdão e o amor não é para receber o homem como está e o homem permanecer como veio. O amor, a inclusão e o perdão é para receber o homem como está, mas ser transformados à medida daquilo que Jesus quer para a vida deles. Então repara algo bastante importante. Mateus, ele recebe uma chamada. E o que ele faz logo em seguida? Ele organiza um banquete. Mateus já tinha os traços de um cristão genuíno. Porque Mateus, assim que recebe Jesus, ele quer festa. Maravilha. Ele já vai fazer... Eu até ia falar churrasco, mas não está escrito aqui, irmãos, então não posso falar. Mas vai que era, né, amigo Eliseu? Vai que era. Porque eu vou te falar, se é um negócio que os cristãos particularmente gostam de fazer, é sentar para comer e celebrar a Jesus. Isso é maravilhoso. Mateus já tinha traço de um cristão genuíno, porque já diria alguém que o cristão que não come dá mau testemunho. E Paulo leva isso a sério. Leve isso a sério. Então, repara aqui, irmãos. Jesus, ele, de alguma forma, gera um escândalo diante dos fariseus, aos olhos de fariseus
e mestres da lei, porque ele chamou um improvável. Ele escolheu alguém que, de outra forma, não poderia ser escolhido, se não fosse por Jesus. E os religiosos começaram a apontar, chegaram a dizer: o vosso mestre come com pecadores. Eu não sei se é porque eles não foram convidados para a comida e deu essa dor de cotovelo, eu não sei o que é. Eu só sei, meus irmãos, que quando eles questionaram Jesus, Jesus disse no versículo 12: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu falei nessa manhã na rádio, se você não se reconhece como doente, você está perdido. E vou te falar, quando seus olhos fecharem para esta terra, você vai estar num lugar muito triste. Você precisa se reconhecer como doente, para que experimente a cura que vem do Senhor Jesus para a sua vida. Jesus, ele estabelece isso como emblemático. Eu vim para os pecadores. Os sãos não precisam. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Isso está em Lucas capítulo 19, versículo 10. E Jesus faz aqui, a partir desta combinação de expressar o Evangelho, Jesus faz aqui uma crítica religiosa ao exclusivismo farisaico. Jesus simplesmente, ele mostra a compaixão que aqueles homens não sabiam o que eram. É por isso que ele chega a dizer para mestres de lei. Olha o que Jesus diz aqui, usando um profeta Oséias. Jesus é fantástico porque ele pega os da lei, pega a lei e mostra para eles o quanto eles estão deturpando a própria lei que eles dizem defender. Porque Jesus, quando diz: vá aprender o que significa desejo misericórdia e não sacrifício, Jesus não está falando aleatoriamente. Jesus está citando aqui o profeta Oséias. Você pode ver isso, Oséias capítulo 6, versículo 6. Jesus conhecia, Jesus estava citando, no momento de tensão, Jesus estava querendo trazer a ênfase para uma prática genuína de andar com o Senhor, onde a justiça, o amor e misericórdia é o estilo de vida. Meu irmão, a lei foi dada para transformar o coração do homem. O homem entendeu errado, colocou peso na vida dos homens. Jesus veio e disse para eles: só existe uma forma de vocês interpretarem corretamente a lei, se o vosso coração estiver transformados. É por isso que nós, olhando para esse texto, Mateus capítulo 9, 10 a 13, nós somos desafiados a olhar para além da nossa convicção religiosa. Nós somos convidados a olhar à luz da palavra de Deus, o que o Senhor quer fazer em nós, por meio de nós e apesar de nós. Jesus, dentro da casa de Mateus, ele revela um coração compassivo. Jesus, ele ensina profundas lições sobre a graça, sobre a compaixão, sobre a misericórdia. Ah, meus irmãos, e aí vai a nossa primeira lição. O que nós aprendemos aqui de Jesus é que a graça de Deus não conhece fronteiras. A graça de Deus, escreve no seu coração, não conhece fronteiras. O que Jesus fez? Jesus escolheu a graça ao invés da condenação. Porque para os religiosos, Mateus deveria ser condenado. Só que para Jesus, ele era o alvo da graça. Aleluia. Aleluia. Percebe aqui no versículo 10 e 11, irmãos? Estando ele à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram. Meu irmão, olha só, Mateus, antes mesmo de alguma coisa, ele já estava discipulando. Ele era um fariseu e no jantar da casa dele estava muitos. Ô, irmão, PGM está aí, meu irmão. Você precisa levar muitos, igual a você, para ouvir a palavra de Deus. Foi o que Mateus fez. Ele convidou muito, igual a ele. Ei, Jesus vai na minha casa, bora lá. Eu acho que ele ainda falou, vai ter comida. Aí pronto, os irmãos foram mesmo. Porque, repara, isso é bastante importante, irmãos.
Eles foram, Jesus estava à mesa. E ainda os fariseus, eles perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês, o verso 11, come com pecadores? Meu irmão, algumas lições fantásticas aqui. Primeira, a decisão de Jesus de sentar à mesa com aqueles que a sociedade, e nesse pressuposto, a sociedade religiosa, considerava simplesmente pessoas pecadoras. Jesus, ele desafia diretamente a prática de basear o relacionamento à moralidade. Porque os fariseus eram pessoas moralmente conhecidas. E Jesus, ele traz para a cena desse capítulo 9 um indivíduo que, no ponto de vista social, era moralmente desprovido. E Jesus, ele traz aqui uma grande lição. É que para ele, ninguém é imprestável. Para ele, ninguém está longe da sua graça. Para ele, meu irmão, todos aqueles que quiserem vir a ele, ele abraça, ele transforma. Todos aqueles que querem vir, ele tem uma nova vida para dar, inclusive a sua casa, inclusive a sua vida. Irmãos, assim como Mateus foi chamado, nós somos lembrados que Jesus não chama perfeitos. Jesus não chama perfeitos. Jesus chama aqueles que estão dispostos a responder ao chamado dele. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, transforma a minha vida, faz o teu querer em nós. Os santinhos demais, Jesus está nem aí para eles. Era o que os fariseus eram, considerados santos demais. Tanto santo que Jesus até disse para os seus discípulos: olha, faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem, viu? Porque eram muito santos. Então percebe algo bastante importante, já diria um pensador cristão, que o chamado de Jesus é sempre um chamado para nós deixarmos tudo e segui-lo. Meu irmão, você pode vir como você quiser, ou como você está. Mas quando você chega diante de Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você larga as suas conveniências e seguir Jesus, porque não dá para dividir no seu coração dois senhores. Percebe que o abrir mão, o largar para seguir Jesus, é porque na sua vida não pode ter dois senhores, você e Deus. Não, ou é Deus ou é você. As duas coisas não fluem, porque a glória é para o nosso Senhor. Guarda no seu coração, a graça de Deus não exige mérito nem perfeição. Coloque isso no seu coração, para que você siga Jesus de forma mais autêntica. Não fica doentio atrás de uma santificação vazia. A graça de Jesus, ela é oferecida livremente a todos, inclusive um homem como Mateus, que tinha tudo para ser desprezado. A graça de Jesus está disposta a todos, independentemente de quem somos, de onde viemos. Nós somos chamados a viver uma vida semelhante à de Jesus, estendendo graça àqueles que estão à nossa volta, de preferência aqueles que o mundo rejeita. Nós precisamos amar essas pessoas. Foi o que Jesus fez. Mateus era rejeitado, era marginalizado, socialmente falando. E é ele que Jesus foi abraçar. E Jesus foi até a casa dele. Isso quer dizer que a sua casa também ele pode ir. A escolha é sua de ele estar lá ou não. A escolha é só sua. Os fariseus, eles questionaram Jesus sobre por que ele sentava com os pecadores. É porque é lógica, Rebeca Nolasco, é lógica.
se Jesus veio para buscar e salvar os que estavam perdidos, como ele não assentaria com pecadores? Percebe que por vezes nós criamos uma barreira em vez de ponte para com os pecadores, por isso nós não os alcançamos. E eu estou falando da sua casa em particular. Por vezes nós criamos, meus irmãos, não, isso aí não. Eu não vou sentar aqui com ele não, porque ele não ama Jesus. Ó, irmãos, eu vou até tomar uma água, irmãos. Porque normalmente quando eu tomo água, aí eu falo um pouquinho mais. Como eu estou querendo falar um pouquinho mais hoje, eu vou tomar uma aguinha. Muito bem. Então percebe aqui, venha comigo, veja o texto, irmãos. O versículo 12. O que Jesus está dizendo é que os sãos não necessitam de médico, percebe? Ele veio salvar os doentes. Como não assentaria com eles? Ei, na sua casa, meus irmãos, os seus não estão perdidos. Eles podem ser achados. Só continuarão perdidos se quiserem. Porque o chamado de Jesus é uma constante. Está aí todo dia chamando as pessoas para si. Chamando para transformar vida. Para mudar história e realidade. Só depende de você. Jesus está buscando as pessoas para transformá-las. Só que ele não obriga ninguém a fazer isso. Paulo, ele chega a conceber para nós, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o quanto isso precisa ser entendido, quanto a graça de Deus a nós e a nossa família precisa ser entendida. Porque Paulo chega a dizer assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês. Você não converte ninguém. Nem mesmo você foi convertido por você. E ele continua dizendo, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Percebe Deus cuidando de nós, irmãos? Percebe Deus cuidando do nosso coração, para nós não nos tornarmos ofensivos a Ele. Porque se Ele deixasse a salvação pelas nossas obras, meu irmão, Deus estava mais ou menos enrascado conosco. Porque a gente faz as coisas e dá um decreto para Ele. Graças a Deus que não é pelas nossas obras, é pela graça dEle. Percebe? E que pela graça dEle, Ele não está exigindo santidade de ninguém. Ele não está exigindo perfeição de ninguém. Ele não está exigindo mérito para a salvação. Mas agora, para continuar sendo salvo, nós precisamos de santificação. Nós não podemos continuar pecando deliberadamente. O indivíduo que anda em pecado deliberadamente não conhece Jesus. Escreva isso no seu coração. Porque quem conhece Jesus aborrece o pecado. Não aborrece a outra pessoa, não. Aborrece o pecado. Que pecado? Dele. Compreende ou não? Por vezes a gente fica aborrecido com o pecado dos outros. Nós precisamos aborrecer os nossos pecados. O salmista chega a dizer, do que o homem reclama, senão do seu pecado? Então percebe aqui algo bastante importante. A graça do Senhor precisa nutrir a nossa caminhada espiritual. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos sair dessa nossa bolha existencial, religioso, e olhar para Jesus como Ele tratava os pecadores. Olhar para Jesus como Ele lidava com os pecadores. E assim, fazer a nossa parte e deixar que o Senhor faça a sua parte. Misericórdia precisa ser a base de toda nossa ação, enquanto aqueles que esperam Jesus. Já diria Dietrich Bonhoeffer que o amor de Deus pela nossa vida na terra se manifesta em seu amor quando Deus se fez homem em Jesus e se assentou e comeu com os pecadores. Aleluia. É isso. O amor de Deus por nós nessa terra manifestou em Jesus quando sentou e comeu com os pecadores. Por isso, meu irmão, há pecadores na sua casa? Na verdade todos são, só que tem uns arrependidos e outros não. Mas se há pecadores não arrependidos na sua casa, sente com eles. Sente com eles.
coma com eles. Deixam eles ver a sua vida. E aí, você pode até cantar. Há momentos que as palavras não resolvem. Ele também não sabe dessa não. Mas o gesto de Jesus. A dona Lica estava assim já olhando para ele. Você não vai cantar? Mas eu estou assim, irmãos. Hoje eu estou trazendo as músicas que ele não conhece, irmãos. Segunda lição, para nós adiantarmos aqui. À luz desse texto, está do versículo 12 ao versículo 13. É que o coração da lei é misericórdia antes de sacrifício. O coração da lei é misericórdia antes de sacrifício. Maravilha demais. Olha aqui comigo o verso 12. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, se o doente. 13. Vão e aprendam o que significa. Meu irmão, isso foi um insulto para os fariseus. Porque os fariseus eram pessoas conhecedoras da lei. E Jesus disse para os caras: ei, vá aprender um pouquinho. Vou falar uma coisa para vocês. Se Jesus estivesse aqui no século 21, com esse tipo de discurso, o que é que a gente faria com ele? Cancelava ele logo. Cancelava. Quem é você para me mandar aprender? O negócio já começava assim, ó. E aí a voadora aparecia para lidar com Jesus. Mas Jesus falou para os mestres da lei: vão aprender o que eu disse quando digo misericórdia quero e não sacrifício. Meu irmão, Jesus ele está aqui usando uma metáfora de doente médico simplesmente para trazer a nós a consciência da sua missão. É lógico que ele estava falando de forma figurada, mas estava ali a essência da missão dele. Ele veio cuidar das pessoas doentes. Ele veio curá-las. Ele veio trazer um novo horizonte, uma nova proposta de vida. Até porque o que Jesus queria dizer é que se nós não nos considerarmos necessitados, não tem operação da graça dele em nós. Meu irmão, você precisa entender que quem te salvou é Jesus, não é você que salvou Jesus. Então o que você precisa entender, algo bastante importante, é que precisa haver uma disposição do seu coração de reconhecer a sua fraqueza, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer que precisa de Jesus, e assim dizer para Ele: entra no meu coração, transforma a minha vida. Irmãos, o propósito de Jesus não era reafirmar aqueles que se achavam justos. Você percebe aqui? Ele disse que ele é médico e que só os doentes procuram. Percebe? Em momento algum ele está querendo falar com os sãos, aqueles que se consideram justos demais. O que Jesus quer é transformar aqueles que reconhecem suas falhas, aqueles que sabem que são falhos, pecadores, que de outra forma não merecia o céu se não fosse pela graça do Senhor. É esses que Jesus está querendo ajudar a compreender como precisa andar. John Stott, um teólogo e autor, ele escreveu da seguinte forma: a misericórdia de Deus é um amor que procura atender à miséria dos pecadores, um amor que não é afligido por nosso pecado, mas que deseja nos libertar do nosso pecado. Isso é maravilhoso. O amor de Jesus, meu irmão, ele é um amor que procura atender a nossa miséria, porque nós somos pecadores, e se nós não reconhecermos isso, nós não vamos experimentar a plenitude do amor de Deus em nós. E ele diz que esse amor é tão perfeito, que ele não se aflige com os nossos pecados, mas ele deseja nos libertar. Ou seja, o seu pecado não diminui o amor de Deus, mas o amor de Deus quer transformar você em uma pessoa maravilhosa.
Você pode dizer amém? Olha, e sobre isso, é tão sério, que Paulo escreve em Romanos 3, 23, nos lembrando de uma verdade que por vezes nós insistimos em esquecer. Paulo escreve assim: todos pecaram. Todos, inclusive eu e você, estamos destituídos da glória, ou seja, nós necessitamos da graça. E isso precisa nos inspirar a sermos honestos conosco mesmo, olhar para a nossa vida a partir de uma consciência clara de que nós somos pecadores e precisamos de Jesus, que a nossa casa sem Jesus ela vai ser um falhanço. Reconhecer que a nossa vida, irmãos, precisa de Jesus e abraçar as oportunidades que Ele nos dá para consertarmos, porque os dias são do fim e nós não teremos desculpa diante do Senhor, porque Ele está nos dando a oportunidade de mudar. Ele está nos dando a oportunidade de sermos transformados pela palavra do Senhor. Jesus, Ele olha para nós, além de nós. Sabe como é que se reverte, ou se revê esta misericórdia além de nós? Olha aqui, Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, o profeta nos lembra: graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meu irmão, se não fosse a fidelidade de Deus para renovar as misericórdias todo dia, você poderia cantar: onde estaria eu? Porque não é a nossa piedade que faz a graça do Senhor ser derramada sobre nós. Nós precisamos, irmãos, a usufruir desta misericórdia, sermos um instrumento dessa misericórdia dentro da nossa casa. A graça que Jesus nos dá precisa ser compartilhada. O amor que Jesus nos dá precisa ser compartilhado. Já diria Bonhoeffer que a igreja é a igreja apenas quando existe para os outros. Igreja só é igreja quando existe para os outros. Se nós não atentarmos e vivermos uma igreja só para dentro, só para nós desqualificamos de ser igreja de Jesus. Se os outros não são nossa prioridade, se os outros não fazem parte da nossa arquitetura cristã e de fé, nós estamos longe de ser igreja de Jesus. Somos desafiados aqui a viver a compaixão. Como Jesus usou com Mateus, a compaixão e misericórdia para a igreja do Senhor precisa ser um ato intencional. Não pode se dar, ou não vou ser misericordioso com a Isabel, não gosto dela. Não tem gostar para ser misericordioso. Você precisa ser intencional. Se você é cristão em Jesus Cristo, ou na verdade só poderia ser nele mesmo, não tem como ser cristão em outra pessoa, né, Paulinha? Se você é cristão, a misericórdia precisa ser um ato intencional. Escreva no seu coração. E quando chegar na sua casa, escreva no vidro do seu banheiro: eu preciso ser misericordioso. Não esqueça a oração do Pai Nosso: perdoe-me assim como eu perdoo. Então, se você não perdoe, nem abra sua boca para fazer essa oração. Tão simples assim. Maravilhoso demais, irmãos. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus aos nossos corações.
O Evangelho diz, quando olhado com seriedade, o Evangelho do Senhor diz que nós somos mais pecadores do que aquilo que a gente acha que é. Escreva isso no seu coração. Então, busque sentar com aqueles que você considera muito pecador. Abra o Evangelho. E você vai ver que é a melhor forma de você levar Jesus para as pessoas. Sente com elas. Queridos, a presença de Jesus na casa de Mateus transformou aquele espaço que outrora era conhecido como um espaço profano. Jesus transformou aquele ambiente da casa dele em um ambiente de transformação espiritual. Jesus transformou para a glória dele. Por isso, Deus está nos dando uma oportunidade para nós reafirmarmos ou redefinirmos a nossa vida além das etiquetas sociais que a gente costuma apresentar. Veja a sua vida além disso. Eu quero concluir chamando a sua atenção para o último verso e usando aqui o texto que Jesus citou, Oséias capítulo 6. Jesus começa citando esse texto, na verdade termina o seu discurso citando esse texto: desejo misericórdia e não sacrifício. E aí ele acrescenta: porque eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Irmãos, esta é a síntese da missão de Jesus. Jesus veio para a redenção. Jesus veio trazer a redenção. Jesus veio trazer uma esperança aos perdidos. Jesus veio restaurar a relação entre o homem e Deus por meio da misericórdia e graça. Você que foi alcançado pelo Senhor Jesus, o que você está fazendo com a misericórdia e graça que Jesus derramou sobre a sua vida? Que valor tem para você a misericórdia e graça de Deus diante de tantos pecadores que você lida todos os dias? Eu estava falando, eu não sei com quem, mas eu estava falando, fazendo uma reflexão. Você repara que, tendencialmente, a nossa vida é mais passada com os pecadores do que propriamente com os santos? Porque, repare, você vem na igreja, depois de uma hora fica olhando para o relógio direto. Você vem para a igreja, no mais o culto aqui é muito estendido, 2 horas de relógio. Eu já estou colocando assim, bem estendido mesmo, 2 horas de relógio. Você vem na sexta-feira, ou na quinta-feira, 1h30. Quantas horas você passa no seu trabalho? Por semana? É só para refletir, não é para me responder não. Aí, quantas pessoas pecadoras, não arrependidas, que em todas essas horas que você passa longe da igreja e dos santos, quantas pessoas você se relaciona? E dessas, quantas você comunica a graça e misericórdia de Jesus? É só para você pensar. O que é a graça e misericórdia de Jesus para você? Irmãos, o mundo não está de brincadeira conosco. O adversário das nossas almas não está de brincadeira conosco. Nós não podemos estar de brincadeira com Deus, com a sua palavra e com o adversário das nossas almas. Irmãos, a missão de Jesus é clara.
E ele deixou essa missão para nós. Porque quando ele foi embora, ou na verdade quando ele foi assunto ao céu, antes de ir, ele disse: ei, vou deixar uma missão para vocês. Façam o que me viram fazer. Sai, prega, discipula. E aí o que é que acontece conosco? A gente não faz. Nem na nossa casa. Nós nos damos por satisfeitos em já vir num culto. E como que Deus tem a obrigação de nos abençoar o restante da semana, porque nós viemos aqui, no primeiro dia da semana. Não, irmãos. Você pode dar mais do que você tem dado a Jesus. Você pode. Jesus deu, Deus deu aquilo que era exponencial. Ele deu Jesus para nós. É por isso que tem aquela música do cantor que eu gosto. Morri na cruz por ti, morri para te salvar. Meu sangue se verti. O restante, agora vai a segunda parte. Morri na cruz por ti. De novo, um pouquinho mais alto. Morri. Agora essa parte mais alto. Vamos lá de novo. Agora, tipo coral. Vamos de coral? Aí vocês vão falar aqui assim, Morri na cruz por ti. E vocês, que faz? Bora, Paulinho, abre essa voz e fala. Quem ganhou? Quem ganhou? Todo mundo. Todo mundo ganhou. Por que todo mundo ganhou? Porque todo mundo foi alvo da morte de Jesus. Aleluia. Agora vem a responsabilidade. Que fazes tu? É uma poesia séria. É uma poesia séria que nós não podemos lê-la só melodicamente. É uma poesia séria que nós precisamos lê-la olhando para nós, para dentro de nós, e percebemos aonde nós estamos no que fazes tu por mim. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Te dê uma semana de reflexão. Convide Jesus para a sua casa. Não deixe ele aqui nesse banco da igreja. Leve ele para dentro da sua casa e diga a ele: Senhor, como o Senhor usou de misericórdia, de graça e de perdão na casa de Mateus, entre comigo nessa casa, nessa noite, e traga sobre a minha família, Senhor, essa novidade. Transforme, começando em mim. E Ele vai fazer, porque é o desejo do Senhor, que a nossa família seja salva. É o desejo do Senhor, que nós nos acertemos na caminhada com Ele. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, o meu desafio a você nessa noite é parar, olhar para a sua semana e perceber quão relevante ela foi para o reino de Deus. Pode ser que é muito relevante para você, e isso não é pecado. Você trabalha muito, você estuda, isso não é pecado. Mas o que eu quero é que você perceba se teve algum tipo de relevância na sua semana para o reino de Deus. Até porque nós estamos aguardando Ele, esperando Ele. Como nós vamos o receber? De mão vazia ou com alguma coisa na mão? Que Deus em Cristo Jesus aplique a sua palavra no seu coração.